Em nota veiculada ontem, a Frente Parlamentar da Agropecuária lamentou o posicionamento do atual presidente da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana, feito durante um seminário na China. Essa nota chama a fala de Jorge Viana de equivocada e sem total conhecimento sobre a agropecuária nacional. A Frente Parlamentar lembra que a Apex é uma agência criada para promover a imagem dos produtos brasileiros no exterior. A agência está na China acompanhando a comitiva do ministro da Agricultura e de cerca de 100 empresários do agro que estão naquele país em busca de ampliar negócios com o nosso maior parceiro comercial. Essa missão toda, essa comitiva toda, faria parte, integraria a viagem do presidente Lula da Silva, que foi adiada, ainda sem uma data totalmente definida. Mas o estrago foi feito e a reação no Brasil e lá também foi imediata. João Pedro Cuti Dias, boa tarde. Não, essa nota da Frente Parlamentar é o sentimento de todo mundo que está no setor. É um absurdo, um cara, um sujeito como o Jorge Viana, que a formação dele é um engenheiro florestal, que deveria conhecer a profissão dele, o original, hoje deve ser político profissional, mas antes era a formação profissional dele. Hoje, só na área dele, por exemplo, nós temos hoje os melhores e mais revolucionários modelos de produção de floresta plantada do mundo. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos com plantio de eucalipto, cortando eucalipto com 5, 6 anos, uma qualidade excepcional, graças à tecnologia que o Brasil conseguiu desenvolver no plantio. Nós temos a melhor agricultura tropical do mundo. Isso quem falava era o Norman Borlaug, que foi Prêmio Nobel da Paz, responsável pela Revolução Verde, que tirou a Índia da fome crônica que tinha na Índia e outros países do mundo. Ele falava... depois que ele saiu, que ele ficou consultor, quando tinha um assunto de agropecuária, especialmente da agricultura, ele vinha no Brasil para conhecer, ver o que nós estávamos fazendo, porque é um modelo para o mundo. Esse fato de você produzir soja, depois colhendo a soja, vem plantando milho, vai botando braquiária, isso não existe em lugar nenhum do mundo pelo tamanho. Nós temos 13 milhões de hectares de agricultura com integração. E esse cara, presidente da empresa que é para divulgar os produtos nossos, no maior cliente nosso, maior cliente de soja, maior cliente de carne bovina, de carne suína, todo, vai falar uma besteira dessa que a agricultura, que a agropecuária brasileira tem que está provocando problemas ambientais, tal. Ao contrário, nós estamos fazendo segurança alimentar para o mundo, nós estamos fazendo segurança ambiental, segurando o carbono, coisas que lá fora hoje são utopias, como o caso da fixação biológica de nitrogênio. Aqui no Brasil está ficando quase que uma rotina, os pessoal procurando, colocando em soja, colocando em milho, já em pastagem, uma série de coisas. E ele fala um monte de coisas absurdas. O problema do desmatamento da Amazônia é problema policial. Tem meia dúzia de malandros que estão se enriquecendo, invadindo áreas, desmatando, posteriormente tiram a madeira boa, depois botam fogo e aí vão formar pasto, alguma coisa qualquer e vende. Isso é crime, isso não é o setor do agronegócio que faz isso. Isso é questão criminosa, como tem os comandos da vida aí, que fazem isso. Então, se ele quer se preocupar com a questão de desmatamento ilegal, põe a Polícia Federal... aliás, essa não é a preocupação dele, atual, dele como presidente de uma associação. A preocupação dele como presidente, ele está representando o Brasil nessa associação, foi colocado lá pelo presidente Lula da Silva, agora no atual governo. A preocupação é exatamente o objetivo promover da criação dessa Apex Brasil, que nós já mostramos tantas vezes aqui em feiras, Go Food, as principais feiras comerciais do Brasil. Essa Apex facilita, leva as empresas brasileiras, as exportadoras de celulose, as exportadoras de carnes, enfim,
esse é o papel da agência, essa deveria ser a preocupação dele. Ele tinha que reforçar nesse evento o que a ciência já mostrou, Vamos, João Pedro, para você que não acompanhou ontem, durante um seminário, nesta terça-feira, na China, ele associou, vamos resumir aqui, associou o desmatamento na Amazônia à produção pecuária e à produção agrícola também, dizendo que o Brasil, ao contrário, não deveria esconder que existe esse problema, existe o problema no Brasil, nós temos que mostrar e não esconder. Quer dizer, uma fala equivocada, né? Uma insensatez, como disse em nota a ex-ministra da Agricultura e atual senadora Tereza Cristina. Mas vamos voltar à nota da Frente Parlamentar da Agropecuária. Aliás, a reação foi imediata. Eu nunca vi uma reação tão grande de setores tão diferentes após essa fala equivocada do senhor Jorge Viana, presidente da Apex. A nota da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, diz que o estrago da fala de Jorge Viana, ex-senador e ex-governador do Acre pelo PT, é intangível, diz o texto da FPA, e que o porta-voz brasileiro macula toda a pesquisa, tecnologia e precisão implantados pelo setor agropecuário numa premissa ultrapassada, desprovida de informações científicas e oficiais. O estrago, diz ainda a nota da FPA, não atinge só o agro, mas atinge diretamente a imagem brasileira perante o mercado internacional. A Frente Parlamentar apresenta dados oficiais que comprovam a sustentabilidade da agropecuária e da preservação ambiental. Vamos dar uma olhada nos pontos da nota da Frente Parlamentar Agropecuária. Pode colocar na tela para nós, por favor? A Embrapa Territorial aponta que o Brasil possui 66% do seu território em vegetação nativa, preservada ou protegida. Os proprietários rurais são os que mais preservam, ou seja, 20,5% do país com áreas de preservação permanente, reserva legal e vegetação excedente de suas respectivas propriedades. Nenhum outro país possui o modelo sustentável brasileiro com leis ambientais rigorosas, como o Código Florestal, que impõem cotas de preservação ambiental da propriedade por bioma. Na Amazônia, 80% são de reserva legal, ninguém pode produzir ali. 35% de reserva no Cerrado e 20% aos demais biomas, além de manter preservação em cursos d'água. A nota diz ainda que a área de uso para agricultura e pecuária soma 27,8%, atrás de países como a China, que usa 55% da sua área para agricultura e pecuária, a Alemanha, que usa 47%, os Estados Unidos, que usam 41,3%, e a Argentina, com quase 40% de uso do seu território para agricultura e pecuária. E esses dados que a frente apresenta são do Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada, o IPEA, de 2022. O estudo do IPEA mostra que a expansão da área de produção agropecuária com tecnologias e práticas sustentáveis atingiu 154% da meta fixada no plano setorial de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para a consolidação da economia de baixa emissão de carbono na agricultura. Isso é o que está no plano ABC, que é uma política pública do Brasil composta por programas com ações a serem realizadas para a adoção de tecnologias de produção sustentáveis. O Brasil, diz ainda a nota da FPA, possui sustentabilidade na produção e vocação para alimentar o mundo, com respeito ao meio ambiente e combate aos crimes cometidos. Por fim, a nota da Frente Parlamentar da Agropecuária diz que, abre aspas, não aceitaremos que ideologias superem dados oficiais de satélite e a ciência. Fecha
aspas. João Pedro. Não, esse senhor, ele devia levar a sério aquela ideia de que Deus deu 2 orelhas e uma boca para a gente escutar mais do que fala. Esse pessoal de esquerda tem esse grave defeito. Eles pegam slogans e começam a repetir de forma insensata e de forma absurda. E você vê 66% de território preservado e são biomas ativos com vida. O americano tem muitas áreas de reserva que é deserto. Ele usa as áreas de deserto como área de preservação. São desertos. Nós não. Nós temos a floresta amazônica, que é um grande polo porque nós precisamos dela, porque grande parte do clima do Brasil está em função do volume de vapor d'água que as plantas, que as florestas amazônicas jogam no ar. Lá na Amazônia tem os chamados rios voadores, que é devido a isso aí. Nós temos que preservar, mas não é a agropecuária que está acabando. Estão acabando são as pessoas criminosas que estão desmatando de forma ilegal. O produtor rural, que tem a área dele, ele é obrigado a manter 80% da reserva e vai aproveitar 20%. E as empresas hoje, os frigoríficos, as empresas de grãos, elas estão acompanhando o cadastro ambiental rural de todos eles, exigindo que seja mantido. E hoje há uma consciência no meio rural de proteger. Nós vamos avançar mais ainda quando o Brasil for considerado usar as nossas áreas já mexidas pelo homem, esses 27% aí que nós temos aí, mostrar ao mundo que essas áreas poderão ajudar a sequestrar o carbono, a retirar esse carbono da atmosfera. O modelo que nós estamos usando, cada vez mais de integração, de plantio direto, uma série de outras alternativas, são tecnologias que demonstram a sustentabilidade do nosso setor. Pois é, e ele tentou, depois que percebeu que a reação foi muito grande, lá mesmo, durante o seminário, os empresários que estão lá para melhorar os seus negócios com o nosso maior parceiro comercial, tomaram um susto, uma bordoada, e o próprio ministro da Agricultura, que hoje é o principal nome do governo na China, o presidente Lula não foi, adiou a viagem, e, portanto, outros ministros também deixaram de ir, acompanhando Lula. A maior autoridade é o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que é do ramo, é agricultor, de família de agricultores de soja no Mato Grosso, e ele tem, desde que chegou à China, no seu discurso, mostrado que a produção no Brasil é sustentável, ou seja, está fazendo exatamente o papel do Jorge Viana de promover os nossos produtos. Agora, o Jorge Viana fala uma bobagem, uma inverdade, sob o argumento de que não devemos esconder, ao contrário, temos que mostrar. Só que ele mostrou em verdade. Para a gente ser mais curto e grosso, ele mentiu, ou de maneira proposital ou por ignorância, total falta de conhecimento, como disse o João Pedro. E aí, depois disso, ele veio se justificar, falou alguma coisa que não foi bem isso. O próprio ministro Carlos Fávaro socorreu o colega, dizendo que não, aqui a distância da China com o Brasil é muito grande. E o que ele disse aqui chegou distorcido no Brasil. Tentou apaziguar, eu acho que o Carlos Fávaro está comendo um pão que ele não gostaria de comer, porque está muito complicado, imagino, para o Carlos Fávaro comandar esse Ministério da Agricultura diante de, primeiro, o presidente, que é o chefe dele, comandante, ter falado várias vezes durante a campanha presidencial do agronegócio de maneira ofensiva até, né? Nós temos no Brasil movimentos de trabalhadores sem terra promovendo invasões e planejando para abril também aumentar as invasões no país, no chamado Abril Vermelho. E agora o cara que foi escolhido para promover chega lá e fala não para promoção, mas para destruição de reputações. Não dá para entender um negócio desse, João Pedro. E junto ao nosso principal cliente, né, que é a China. O Brasil hoje ele é a primeira exportação de carne bovina, primeira em soja, primeira em milho, uma série de produtos, o Brasil é o campeão.
Imagina os nossos concorrentes usando esse discurso do Jorge Viana para divulgar na Europa, na Ásia, o que nós estamos... Mas o próprio cara falou isso. Então, e o cara é encarregado de fazer a divulgação das exportações do Brasil. Eu vi hoje uma entrevista do grande Alisson Paulinelli, que é uma revolução aqui no Brasil, com a Embrapa, e, enfim, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, porque a produção de alimento é contrária à guerra, a promoção de alimento promove a paz. E o Alisson Paulinelli tem exatamente no seu currículo tudo isso. E hoje eu vi numa entrevista, não sei se foi para o Notícias Agrícolas, foi um trecho em que ele fala que hoje nós temos dois inimigos perigosos, diz o Alisson Paulinelli. Um é o concorrente, são os países que também vendem seus produtos. O outro é o ideológico, disse o Alisson Paulinelli. Então essa fala do Jorge Viana, ou por ignorância, ou por ideologia, para mostrar, não, que nós temos que falar sobre isso mesmo. Isso completamente na contramão do que deveria ser, né, João Pedro? O Paulinelli, ele foi ministro da Agricultura também, né? Já conhece bem as nuances de Brasília. Todo mundo ficou, até o próprio Lula, com certeza, que deve ter ouvido, na hora que ele ouvir essa entrevista, essa matéria aí, ele vai ficar se remoendo na cama lá de bravo, né? Porque ele... É uma sucessão de besteira que esse pessoal está falando. É ele, o Lupe, um monte de pessoas do primeiro escalão do governo que falam umas coisas absurdas. Isso é uma quinta coluna, que chamava-se aqueles que estão dentro do país que trabalham contra o país, né? Eles fazem... Essa é a legítima quinta coluna que nós estamos vivendo hoje.